Na nossa casa, mesmo à distância, nós estamos, ó Deus, separando esse tempo, esse momento, para juntos, ó Deus, dedicarmos ao Senhor a nossa canção, a nossa adoração, a nossa vida ao Senhor, ó Pai, para juntos aprendermos a Tua palavra. E eu oro, Senhor, para que através dela o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Fica à vontade entre nós, Senhor, através da Tua palavra. Nós possamos, ó Pai, sentir o Senhor agindo em nossas vidas por intermédio dela nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Saber o que me faz tão feliz assim, eu vou te dizer o que um dia disseram pra mim. O teu amor, Deus nos deu o seu Filho Jesus, que pra nos dar vida eterna, sua vida entregou lá na alegria e paz, tristeza não sinto jamais. Cristo curou minhas feridas, eu vivo de bem com a vida. E por isso que eu sou tão feliz. A Deus minha alma bendiz. Eu tenho no coração a certeza da salvação. Sem Deus era só de tristeza e dor, em nada tinha esperança, na alma trazia rancor. Ainda bem que Jesus escolheu e entrou em meu ser, e tudo que fez por mim Ele pode fazer. Hoje tenho alegria e paz, tristeza não sinto jamais. Cristo curou minhas feridas, eu vivo de bem com a vida. E é por isso que eu canto assim: a Deus minha alma bendiz. Eu tenho no coração a certeza da salvação. E é por isso que eu canto assim: a Deus minha alma bendiz. Eu tenho no coração a certeza da salvação. Eu tenho no coração a certeza da salvação.
necessário que nós venhamos ter no nosso coração a certeza da nossa salvação, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero pedir a você que cante junto conosco, né? Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Quero pedir a você que compartilhe aí esse vídeo, essa transmissão. Daqui a pouco nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Hoje é o nosso culto de estudo bíblico e nós estamos com ele de forma remota, né? Ainda transmitindo ao vivo. Eu estou sem máscara porque estou aqui na igreja sozinho, né? Não tem ninguém aqui comigo. Então me ajude aí compartilhando esse vídeo para que essa palavra, essa mensagem possa alcançar mais pessoas, em nome de Jesus, amém? Nós vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Enquanto isso, compartilhe aí esse vídeo e já já nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares ao passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração, de todo o coração. Te louvarei, Senhor, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares ao passar. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, enquanto eu viver. Te louvarei, Senhor, te adorarei, Jesus, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Amém. Glória a Deus. Nós te louvaremos, Senhor, de todo o nosso coração sempre, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por esse momento de louvor, de adoração na Tua presença, por estarmos, ó Deus, nesse momento com a oportunidade, com o privilégio, Deus, de poder compartilhar a Tua palavra aqui neste lugar. Eu oro, Deus, para que esta mensagem que vai ser ministrada aqui nessa noite, eu oro, Deus, para que ela alcance o coração de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, que esta mensagem alcance, Pai, o coração das pessoas que vão assistir posteriormente, seja no canal da igreja no Facebook ou através do YouTube. Que a Tua glória, Deus, que a Tua provisão, que a Tua unção continue sendo sobre nossas vidas, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos cheios do Senhor, sermos cheios do conhecimento do Senhor, que a Tua palavra, Deus, que é a verdade, possa continuar, Deus, fluindo no nosso coração, na nossa mente, para que nós, ó Deus, possamos conseguir Te servir de forma como o Senhor espera, de forma como o Senhor agrada,
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Você que está aí nos acompanhando de sua casa, não é? Eu quero convidar você nesse momento aí a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, busque ela aí onde ela estiver, amém? Para que nós nessa noite possamos aprender algo mais do Senhor aí sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos que no culto nosso de terça-feira, né, que é o culto de estudo bíblico, nós ainda estamos de forma remota, fazendo transmissões ao vivo, né? Isso é até por segurança relacionada a você mesmo. Nós vivemos um tempo de pandemia e aquele que pode ficar em casa deve ficar em casa. Os casos de coronavírus na nossa cidade são crescentes, né? Estamos numa curva crescente, muitos casos aqui em Lagoa da Prata, mais de 40 casos. Então, quanto mais a gente puder evitar sair de casa, melhor é. Eu estou aqui na igreja hoje sem máscara porque estou sozinho, não tem ninguém aqui comigo para fazer essa transmissão e por isso estou sem máscara, mas quando a gente ainda está fazendo essa transmissão é pensando em você, né? Para que você não se sinta obrigado a estar aqui na igreja nesse tempo de pandemia e possa talvez aí se alimentar da palavra de Deus mesmo de sua casa, amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, eu vou estar lendo a partir do versículo de número 1, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 1. Quero pedir a você que nos assiste, que nos acompanha, para que, se você pode, compartilhe aí esse vídeo com seus amigos, né? Compartilha com o grupo de WhatsApp. Tem jeito de você copiar o link aí, colar lá no WhatsApp. Quanto mais você fazer isso, mais pessoas serão alcançadas por esta mensagem, poderão ser abençoadas e ter também os seus olhos abertos diante do tempo em que nós vivemos. Amém? Se você nos acompanha não ao vivo, mas através da gravação que vai ser postada posteriormente, separe esse tempo, separe esse momento para que você ouça e receba da palavra do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, eu vou estar lendo aqui a partir do versículo de número 1, que diz assim: Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da vontade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu àqueles. Amém? Nós já oramos ao Senhor e também clamamos a Deus para que o nome dele seja santificado nessa noite e que esta palavra de fato
alcance o nosso coração e nos aproxime de Deus. Amém? Essa é a nossa oração. Meu irmão, é visto e é sempre importante, principalmente eu como pastor, a gente ter que tocar nessa tecla de final dos tempos. A gente tem dito isso repetidamente a vida durante os cultos na igreja, né? Repetidamente na vida da igreja, no tempo em que nós vivemos. Isso porque nós nunca evidenciamos sinais tão claros da palavra de Deus como os que nós vivemos agora. Irmãos, os sinais nunca foram tão claros para nós e, por menos conhecimento que qualquer pessoa tenha, ao olharmos para a nossa situação, ao olharmos para a nossa contemporaneidade, uma das conclusões evidentes que qualquer um de nós é capaz de chegar é que a volta de Cristo está próxima, né? Mais do que nunca, nós estamos vendo que isso não é um conto da carochinha. Mais do que nunca, nós estamos percebendo o quanto que a Bíblia afirma para nós essa verdade irrevogável a respeito da vinda de Jesus. Os sinais, e em alguns cultos de estudo bíblico aí para trás a gente já tratou a respeito disso, sinais são evidentes, sinais de guerras, de rumores de guerras, os sinais de fome, os sinais de depravação humana, os sinais de esfriamento de fé, os sinais que anunciam para nós que Cristo está voltando. Hoje eles são mais claros do que nunca. É extremamente comum encontrarmos até na boca do ímpio que estamos prestes a viver um verdadeiro apocalipse. Irmãos, a nossa sociedade atual, e você, tenho certeza, está cansado de ouvir a respeito disso, mas eu não posso deixar de falar a respeito do assunto. Nós nunca esperávamos viver o momento em que nós estamos vivendo. Um momento onde estamos tendo que nos higienizar de forma extrema. Muitas pessoas não tinham convívio com álcool em gel, com lavar a mão 6 vezes ao dia, com o uso de máscaras, com o fato de ter que ir ao supermercado e ao chegar em casa ter que lavar todas as coisas que comprou. Nós vivemos hoje um tempo onde igrejas Brasil afora estão fechadas e o povo de Deus está sendo impedido de servir ao Senhor dentro da sua casa. Vivemos um tempo onde bastou aí uma pequena enfermidade, o que nós podemos chamar também de gripezinha, para que todos permanecessem dentro de suas casas, sem poder cultuar ao seu Deus, sem poder celebrar ao Senhor. Irmãos, as nossas atividades estão todas interrompidas. Aniversários de igreja estão sendo comemorados de forma diferente. Culto de mulheres, culto de homens, culto de jovens, eventos evangelísticos, cruzadas, encontro de mulheres, estão sendo cancelados devido ao fato de estarmos vivendo esta pandemia que estamos vivendo. Então nunca foi tão claro os sinais evidentes da vinda do Senhor. E existem coisas nesses sinais que nos assustam de forma sobrenatural. Quando nós olhamos para o que está acontecendo, muitas vezes nos sentimos despreparados para esse momento. Eu assumo para você que a igreja não estava preparada para viver um momento que antecede a vinda do Senhor de forma tão clara como esse que nós estamos vivendo. Não se iluda, meu irmão. Eu imagino que nunca mais nós voltaremos a ser a mesma igreja. Eu imagino que nunca mais nós voltaremos a ser a mesma sociedade. Ou se algum dia voltarmos, isso não vai ser esse ano. Isso talvez vai ser daqui 5, 6, 7 anos aqui para frente. Mesmo que surja uma vacina contra o coronavírus amanhã, quando tudo isso começar a passar, ou quando o inverno passar e o verão chegar e esse vírus não resistir ao calor do nosso verão aqui no Brasil, nós continuaremos com álcool em gel, continuaremos com o uso de máscaras, continuaremos com o distanciamento social,
mesmo que tudo isso passe, a nossa normalidade hoje ela está muito aquém, muito longe de voltar a ser o que era alguns meses atrás. Então, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós nos assustamos e nos sentimos despreparados. Muitos eventos nossos a nível evangélico, não só a nível Igreja Batista Nacional Atos, mas a nível de todas as demais denominações, foram cancelados por causa desse tempo e desse momento que nós estamos vivendo. Isso demonstra o nosso despreparo. Muitas igrejas estão sofrendo porque não estavam preparadas para conviver com a distância, do seu povo, a distância do pastor para com a ovelha, a distância entre as ovelhas, porque tudo o que nós pensávamos em fazer para que gerasse algum resultado espiritual na vida da igreja, de certa forma hoje não pode mais acontecer. Os nossos encontros de casais, os nossos encontros de jovens, os nossos encontros de mulheres, e aí isso demonstra o quanto que nós estávamos despreparados para esse momento, porque jamais imaginávamos ser a igreja que antecederia a volta do Senhor, a volta do Rei dos Reis. E isso para nós é um discurso que nos ofende. Isso me ofende muito, porque essa é a nossa mensagem central. A igreja não poderia ter outra mensagem que não fosse a de que o reino de Deus está próximo. A igreja não poderia ter outra mensagem que não fosse a de que Cristo viria para buscar o seu povo. Essa é a mensagem que precisava sustentar os nossos pilares de fé. É ruim quando nós olhamos para a década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, e lembramos que a igreja aguardava nesse período com muito mais anseio a vinda do Senhor do que esse momento que nós vivemos agora. E eu já disse isso aqui para os irmãos em estudos anteriores. Eu gostaria de deixar as evidências escatológicas àqueles homens que se dedicam mais a esse assunto. Eu gostaria de deixar o fato de Israel ter uma novilha vermelha para sacrificar no templo que eles vão reerguer e que os pré-moldados já estão todos separados. Eu gostaria de deixar os estudos sobre a nova ordem mundial, ter caixões para milhares e milhares de pessoas, esperando com que uma morte alcance o planeta Terra. Eu vou deixar esse tipo de sinal para os mais estudiosos. E hoje eu gostaria de convidar você a olhar para um outro sinal que também é muito evidente dentro da palavra de Deus, que são os sinais demonstrados pelo próprio ser humano, o sinal que o ser humano dá de que Cristo está voltando. E entre tantas falas bíblicas que nós temos para poder falar a respeito destes sinais, eu separei aqui essa do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. E o interessante é porque em 1 Timóteo, capítulo de número 3 também, capítulo de número 4, versículo de número 1, o apóstolo Paulo deixa aí esses dois textos falando a respeito do ser humano e de sinais que evidenciariam a volta de Cristo no ser humano. E já já eu explico por que eu quero olhar para estes sinais, por que eu tenho mais facilidade de observar estes sinais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Quando eu pego essas duas falas do apóstolo Paulo, a que eu li como texto base de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, e essa complementar de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós conseguimos, irmãos, perceber como que o nosso caráter, como que a nossa postura evidencia que Cristo está voltando. E isso nos assusta. Por isso que eu convido você a deixar esses sinais
de nova ordem mundial, para aqueles que são mais estudiosos a respeito do assunto, para que eles provem para nós por A mais B que Cristo está voltando, e eu acredito também nesse tipo de estudo, com algumas ressalvas, é claro. Mas eu quero convidar você a olhar para dentro de você, a olhar para o caráter do ser humano, a olhar para a postura da igreja, no tempo em que nós vivemos. E quando nós fazemos isso, a conclusão que nós chegamos é que Cristo está de fato voltando. Irmãos, nós nunca vivemos como agora estamos vivendo, um período de esfriamento de fé, de apostasia da fé. Talvez muitas pessoas na igreja não estão negando a fé a ponto de abandonarem os caminhos do Senhor, embora muitos estão fazendo isso, mas várias pessoas estão se apostatando da verdadeira fé. Quantas pessoas no nosso meio hoje vivem correndo e buscando apenas bênçãos espirituais de Deus e não buscam viver e agradar aquele que é o abençoador? Quantas pessoas hoje estão se apostatando da verdadeira fé, estão se apostatando do verdadeiro evangelho e vivendo um evangelho de enganação? Eu chamo a sua atenção porque hoje está sendo pregado por aí um evangelho que é enganador, o evangelho que nós podemos chamar de evangelho 3D. O 3D, quando nós falamos a respeito dessa palavra, isso vem na sua mente aí, 3D nós lembramos de filme, né? De uma imagem que parece real, mas não é. Por isso que talvez essa sigla 3D consiga se encaixar perfeitamente no evangelho que nós estamos vendo ser pregado nos dias atuais. Um evangelho que é 3D, que parece ser tocável, que parece ser palpável, que parece ser real, mas que não é real, não está diante dos nossos olhos. Há pouco tempo atrás, eu tive o prazer de, nas férias dos meus filhos, ir com eles ao shopping, e nós assistimos, ano passado, Como Treinar Seu Dragão 4 em 3D. E aí tinha hora que os bichinhos passavam voando, e o meu menino fazia assim, a minha menininha fazia assim, querendo pegar, porque parecia ser palpável. Assim é o evangelho que nós encontramos sendo pregado nos dias atuais. Um evangelho que aparentemente é verdadeiro, mas não é. É o evangelho chamado evangelho 3D. É o evangelho do drama. O evangelho que mais parece uma novela. O evangelho da dramatização. Onde homens, ditos ser homens de Deus, que andam de helicópteros, jatinhos, carros luxuosos, que moram em mansões, que desfrutam de uma vida que 50%, 60% da igreja não desfruta, onde esses falsos pastores muitas vezes dramatizam diante do seu público, diante de sua ovelha, uma necessidade que ele não possui, e começam a pregar um evangelho dramatizado, ou um evangelho apenas feito de rosas, aquele evangelho que não existe, aquele evangelho que mais parece mesmo uma novela. Espero que você não seja alguém assíduo em novela. Na década de 90, início dos anos 2000, isso era pregado como pecado na frente da igreja, e eu acho que pecado não evolui, os pecados continuam sendo os mesmos, mas nós não achamos mais que algumas coisas são pecados. Esse evangelho que parece mesmo uma novela. Se você já viu algum dia uma novela, em novelas é assim, as pessoas não trabalham na maioria das vezes, quando trabalham pouco, moram bem, andam de carrão, no final tudo dá certo, todo mundo casa com todo mundo, e o negócio é uma maravilha. E muitas pessoas vivem o evangelho do drama também neste sentido. Pregadores do nosso tempo pregam um evangelho onde no final tudo dá certo,
Como que se na hora que chegasse o dia, o grande e terrível dia do Senhor profetizado por Joel, o Senhor tivesse misericórdia de todo mundo e juntasse todo mundo e levasse para o céu, independente se a pessoa estivesse vivendo em pecado ou não. O evangelho pregado nos nossos dias é o evangelho do drama, da dramatização. É o evangelho chamado 3D. É esse evangelho que é pregado, que aparentemente ele parece ser verdadeiro, mas no fundo ele não é verdadeiro. No fundo ele é apenas algo irreal, algo que não existe. E nos últimos dias, como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, pessoas estão seguindo a esses enganadores. Isso é uma evidência de que Jesus está voltando. O evangelho é 3D porque o segundo D é o D do dinheiro, aonde as pessoas vêm para a igreja achando que a igreja é uma bolsa de valores, uma bolsa de investimentos, onde ela só pelo fato de estar na igreja ela vai prosperar, ela vai alcançar o seu carro, ela vai comprar a sua casa, ela vai ser abençoada, porque na igreja é lugar de ganhar dinheiro. Isso é uma mentira. Na maioria das vezes, quando nós olhamos à luz daqueles homens que viveram dentro da igreja, eles viveram perseguidos, eles viveram enfrentando naufrágios, fome, frio, pobreza, miséria, escassez. A igreja não é a igreja do evangelho do dinheiro, onde o dinheiro resolveria os nossos problemas. Não é. Não é o dinheiro que vai fazer você estar protegido do coronavírus. Não é o dinheiro que vai fazer você estar livre da crise. Não é o dinheiro. Esse evangelho é falso. Esse evangelho é enganador. O evangelho do drama, o evangelho do dinheiro, é um evangelho enganador. É um evangelho que apenas ludibria as pessoas, que passa para elas algo que aparentemente é real, mas na verdade não é, não existe. O terceiro D do evangelho 3D é o evangelho da droga, porque parece que esse tipo de coisa é viciante, além de ser uma droga no sentido da gíria da palavra, no bom português, né? É uma droga porque não presta. Quando você compra lá um aparelho, e aí você vai usar aquele aparelho e ele não funciona direito, você fala assim, isso é uma droga, né? Isso não presta. Esse evangelho que é pregado hoje, além de ser um evangelho que não presta, porque não está sendo um evangelho verdadeiro, ele também é um evangelho que parece que é viciante. As igrejas, os pastores enganadores, eles estão com seguidores, e aqueles pastores que batem o joelho no chão, que oram pela vida de suas ovelhas, que clamam ao Senhor, que tentam pregar a verdade, esses são tidos como pastorzinhos, como pastores fracos, como pastores desatualizados do seu tempo. Então esse evangelho que é pregado hoje é um evangelho que evidencia o quanto que Jesus está perto. Quando você liga a sua televisão e vê um camarada vendendo caroço de feijão que cura do coronavírus, isso evidencia para nós, de acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o quanto que Jesus está perto. Quando você vê na televisão esse evangelho onde o camarada usa uma máscara invisível e vende isso a troco de dinheiro, isso é um sinal evidente de como que o Senhor está perto, como que o Senhor está próximo da sua igreja, como que o Senhor está perto. E ainda existe o sinal daquele que nós olhamos para dentro de nós, que também evidencia como que nós anunciamos a vinda do Senhor. E aí esse está no texto que nós lemos como base de 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. O texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra do apóstolo Paulo aqui ao jovem Timóteo é preparando ele, porque no final dos tempos, ou preparando a igreja, posteriormente falando, é porque no final dos tempos os dias não seriam fáceis. Agora, existe uma diferença entre a fala do apóstolo Paulo sobre dias difíceis e a fala de Cristo sobre dias difíceis.
Porque lá em Mateus 24, quando Jesus diz, e nós temos um estudo aí alguns dias atrás sobre isso, quando Jesus disse que os dias seriam difíceis, Jesus fala a respeito de fome, guerra, pestes, terremotos, perseguições. Estes seriam dias difíceis. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre dias difíceis, ele não está falando no mesmo contexto de Jesus. Ele está falando sobre dias difíceis relacionadas ao relacionamento interpessoal do ser humano, do relacionamento que um ser humano tem com o outro. Isso faria com que os dias ficassem difíceis. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando eu vou falar aqui de dias difíceis que anunciam que Jesus está voltando, eu não estou falando de dias difíceis, terremoto, fome, peste. Eu estou falando de dias difíceis a respeito do caráter do ser humano que nós vamos mencionar daqui para frente. Isso faz os nossos dias ficarem difíceis e isso aponta que nós estamos nos últimos dias. O texto diz assim, sabe, pois, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Quando eu olho para o tamanho do nosso egoísmo, eu chego à conclusão de como Cristo está perto e está próximo para buscar a sua igreja. Irmãos, não se iluda, nós corremos apenas atrás do nosso próprio interesse. Muitas pessoas estão interessadas em si próprias. Irmãos, tomara que o que esteja acontecendo nesses últimos dias, eu esteja tendo uma percepção errada. Tomara que o que eu fale, você pense assim, não, pastor, o senhor está errado. Mas com esse negócio de isolamento social, eu tenho visto por aí muitas lives solidárias, com esse título, Lives solidárias. Eu estou criando uma certa resistência com esse tipo de live. Sabe por quê? Estou começando a perceber que são mais pessoas pedindo do que sendo ajudadas. Eu gostaria de saber se de fato, e que essas pessoas que estão fazendo lives solidárias, que de fato comprovassem depois que a ajuda foi direcionada a determinada instituição. Que você pega ditos famosos com patrocínios em suas lives durante a apresentação, com QR codes arrecadando dinheiro, e de fato a gente não sabe para onde que isso está indo. Sabe por quê? As pessoas são egoístas. A maioria dos cantores estão fazendo lives aí, e imagino que você não esteja assistindo, mas a maioria deles tem feito lives para arrecadar o dinheiro do show que eles não estão arrecadando. E muitos, eu já ouvi reportagens dizendo que estão ganhando mais dinheiro e mais popularidade com as transmissões ao vivo do que propriamente dito com os shows que antes eles faziam. A emissora de TV, a plataforma digital onde ele vai apresentar, patrocina, financia, e aí dá essa conotação de solidária para tentar atrair mais pessoas. Sabe por quê? Nós somos egoístas, nós pensamos só nos nossos próprios interesses. Eu acho que se o dinheiro arrecadado até hoje, com esse tanto de live que teve por aí, ajudasse as pessoas, ninguém mais estava precisando de ajuda. Ninguém mais estava precisando de ajuda. Sabe por quê? Nós somos egoístas. Nós pensamos apenas em nós mesmos. Eu garanto para você que está me assistindo, que talvez você não se preocupou em ajudar alguém, um vizinho, um parente seu nesse tempo de crise, porque você só pensa nos seus próprios problemas, nas suas próprias dificuldades. Isso demonstra para nós o quanto que nós somos egoístas. E quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos o tamanho do nosso egoísmo, nós pensamos assim: Cristo está voltando. O fato do egoísmo ser crescente no nosso caráter anuncia para nós, meu irmão, que a vinda de Jesus está próxima. Os homens serão egoístas, avarentos,
A avareza quase que dispensa comentários para os nossos dias. Talvez seja um dos nossos maiores pecados. Quanto tempo você gasta correndo atrás de dinheiro? Quanto tempo você gasta correndo atrás de bens materiais? As frases do nosso dia a dia que nós vivemos para pagar boletos, né? Saímos, trabalhamos, pagamos boletos, trabalhamos mais, pagamos mais boletos, e a nossa vida tem sido assim. Porque a avareza tomou conta do nosso coração e tudo o que nós fazemos nos dias atuais, infelizmente, envolve dinheiro. E aí nós voltamos ao Evangelho 3D, né? Ao Evangelho do dinheiro. Porque tudo o que nós nos envolvemos hoje está relacionado a dinheiro, a grana. Porque somos avarentos, irmãos. Trocamos a nossa santidade, a nossa vida com Deus por causa do dinheiro. Quantas vezes você deixou de cultuar a Deus? Quantas vezes você deixou de buscar ao Senhor porque precisava correr atrás de R$40, de R$50 a mais? Ou quantas vezes você deixou de cultuar ao Senhor para não gastar a gasolina do seu carro ou da sua moto? Quantas vezes você deixou de celebrar a Deus por conta de dinheiro? Isso demonstra o quanto que nós somos avarentos, o quanto que nós somos apegados ao dinheiro. É o Deus do nosso século. E Jesus já havia nos alertado que é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é também chamado de dinheiro. A nossa avareza nos dias atuais, irmãos, ela é incalculável. Quando eu morei em Belo Horizonte, tive a felicidade, a alegria de morar no alto de uma favela, porque cresci muito, foi onde eu mais cresci a nível de vida e caráter, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Foi morar no morro, né? Foi morar na favela, isso me melhorou demais enquanto ser humano. Onde eu morava chamava Boca do Sapo, só para você poder ter uma ideia, né? Do nível de lugar que o Senhor permitiu, e eu sou grato a Deus por isso, que eu morasse. Quando eu morava na favela, eu presenciei assassinatos de jovens que eram mortos por conta de R$10 de dívida de droga. Isso há 15, 16 anos atrás, eu imagino hoje. Você já parou para pensar nas loucuras que nós somos capazes de fazer por conta de dinheiro? Nós enganamos pessoas. Nós mostramos um ursinho de pelúcia grandão para a pessoa pegar o kit. E na hora de entregar, a gente entrega o pequenininho e fala para ela assim: não, você viu, foi esse aqui. Sabe por que a gente faz isso? Por conta de dinheiro. A gente trapaceia. Nós prejudicamos colegas de trabalho para que venhamos ganhar mais dinheiro. Nós mentimos para os nossos familiares. Nós escondemos, talvez até de pessoas que estão próximas de nós. Sabe por quê? Para que nós possamos ter mais dinheiro. Dinheiro representa 70% de brigas entre casais no Brasil. Sabia disso? A maioria dos casais brigam, separam, se divorciam por causa de dinheiro. É o dinheiro que o marido tem e a esposa não sabia. É o dinheiro que a esposa gastou sem o marido saber. É o fato de vamos separar aqui, metade é meu, metade é seu. Isso eu tinha antes de casar, isso eu não tinha. Eu vou pagar a pensão que deveria ser de R$600, eu vou pagar só 200. A maioria dos problemas conjugais, infelizmente, estão relacionadas ao dinheiro. Aliás, já existiam alguns ditados que diziam, né? Que quando o dinheiro sai à porta, o amor pula a janela. Essa, infelizmente, é a concepção de vida que nós temos, que demonstra o quanto que nós somos avarentos, o quanto que nós corremos atrás de dinheiro, o quanto que nós somos escravos do dinheiro. Quando eu olho para o tanto que o ser humano gosta de dinheiro, eu chego à conclusão de que Cristo está voltando.
Deveríamos ler mais as palavras do sábio Salomão, que dizia que de vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão teve nas suas mãos o maior tesouro que um rei em toda a história da humanidade conseguiu ajuntar. Salomão foi o homem mais rico que houve na face da terra. Não tem para Bill Gates, não tem para o dono da Samsung, não tem, irmãos, não tem para nenhum desses homens. O dinheiro de Salomão é incalculável, o dinheiro que ele ajuntou na casa da moeda, na casa do tesouro de Israel durante os seus 40 anos de reinado, é incalculável. E tendo todo o dinheiro do mundo, ele olha para os cofres de Israel abarrotados de ouro e fala assim: de vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Deixa eu te falar algo sobre o dinheiro. Hoje você tem, amanhã você não tem. Principalmente quando ele não é abençoado por Deus. O dinheiro que não é abençoado por Deus é como a palha que o vento leva. E aí dispensa comentar para você as maneiras que nós temos de abençoar o nosso dinheiro, né? Gastando dinheiro só naquilo que é pão, sendo fiel ao Senhor também nessa área, são as formas que nós temos de abençoar o nosso dinheiro. Como que nós, irmãos, somos apegados ao dinheiro? As pessoas hoje se apegam a bens materiais. Você vai lá, compra um carrão, enfia num financiamento de não sei quantas prestações, chega numa esquina, vem um endemoniado, motoqueiro, bicicleteiro, sei lá, outro carro e pá, acabou. Tudo aquilo que você correu atrás se foi. Dinheiro é assim. Nosso coração não pode estar pego ao dinheiro, porque hoje ele vem e amanhã ele vai. Nós não podemos viver por dinheiro. O Senhor nos chama para viver para Ele, para viver nele. E quando eu olho o quanto que o ser humano está maluco por dinheiro, eu entendo que Cristo está voltando. Nesse momento, infelizmente, nesse momento agora, várias pessoas pelo mundo inteiro estão atentando contra a sua própria vida por causa de dinheiro. Várias pessoas, infelizmente, irmãos, tomara que a minha fala seja errada ou que seja repreendido onde tiver essa pessoa tentando suicídio agora. Mas tem várias pessoas por aí com corda no pescoço, pulando de pontes por conta de dinheiro. Isso aponta para mim o quanto que Jesus está próximo. Isso é um negócio tão sério. Eu assumo para você que vejo essa pandemia como algo que nós devemos nos precaver. Mas acredito também que há um exagero em torno dessa pandemia por aí, não é? Se aproveitaram politicamente de uma situação. Mas olhando para essa pandemia, a gente vê milhares de pessoas morrendo, pelo mundo inteiro. Famílias enlutadas porque perderam seus entes queridos, seus pais, seus avós. Pessoas morrendo, sendo ou entubadas em UTI. E a situação está chegando numa calamidade pública. Em alguns lugares a taxa de ocupação de leitos é de 100%. E o negócio está feio. E quando você liga a televisão, qual é a preocupação, irmãos? A economia, o desemprego e o dinheiro. Pessoas estão morrendo e para a maioria das pessoas a preocupação é apenas o dinheiro. Isso demonstra para mim o quanto que Jesus está perto. Como que o Senhor está perto? O texto continua dizendo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, não é? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. São palavrinhas que demonstram como que o nosso caráter está podre, como que nós estamos distantes daquilo que Deus esperava de cada um de nós. Irmãos, o ser humano é cada vez mais arrogante. O ser humano, ele é cada vez mais blasfemadores. Infelizmente, hoje é absolutamente normal encontrarmos pessoas por aí que blasfemam contra Deus o tempo todo, que riem da cara do Senhor. E quando nós
enxergamos essas pessoas, precisamos chegar à conclusão de que Cristo está mesmo às portas. As pessoas não estão nem aí para Deus. Muitos se perguntam assim, esses dias eu vi alguns vídeos, você também deve ter visto alguma coisa a respeito, pessoas se perguntando assim, se Deus fosse bom, o coronavírus não alcançaria a humanidade como alcançou. São pessoas que estão vivendo o evangelho falso, o evangelho do drama. Isso é uma blasfêmia. Quando eu vejo homens assim blasfemando, eu chego à conclusão de como Cristo está perto para buscar a sua igreja. Homens que não acreditam mais no evangelho verdadeiro, puro e simples. Homens que pensam que nós servimos a Deus por aquilo que está aqui nessa terra. Ei, acorda! Nós servimos a Deus pela salvação. Não importa, disse Jesus, se aqui nessa terra eu vou perder um braço. Não importa se aqui nessa terra eu vou perder um olho. É melhor chegar no céu faltando um braço. É melhor chegar no céu faltando os 2 olhos do que ter os 2 braços e os 2 olhos e ir para o inferno. Eu não sirvo a Deus para que Deus me abençoe aqui nessa terra. Eu sirvo ao Senhor porque o meu nome está escrito no livro da vida. E quando alguém prega o contrário disso, se chama blasfêmia. E isso anuncia para mim como Cristo está perto. Como Cristo está perto, meu irmão. Eu não preciso saber que Israel quer derrubar a mesquita de Omar para erguer lá novamente o templo de Salomão e sacrificar a novilha vermelha. Porque quando eu olho o tanto de blasfemadores que nós temos de Deus por aí, eu chego à conclusão de que Cristo está perto. Como que os homens são irreverentes? Perdemos. Isso aqui nos daria outra mensagem. Perdemos a nossa irreverência diante do Senhor. Na casa de Deus ou fora da casa de Deus. Na casa de Deus não respeitamos quando a palavra está sendo pregada. Levantamos com conversas paralelas, andamos daqui para ali, viramos as costas para a Bíblia que está aberta em cima do altar e vamos ao banheiro, vamos beber água. Isso é uma irreverência. Somos irreverentes na nossa vida cotidiana. Vivemos como mundanos. Vivemos iguais aos do mundo lá fora, e isso se chama irreverência, porque Jesus nos chamou para ser sal desta terra e luz deste mundo, para fazer a diferença, não para viver como iguais aos deste mundo. Quando vivemos iguais aos deste mundo, estamos sendo irreverentes. A palavra que sai dos nossos lábios, ela é irreverente. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele xingaria esse palavrão. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele compactuaria das suas falas no seu local de trabalho, das brincadeiras indecorosas no seu local de trabalho, ele compactaria com tudo isso? É claro que não. A nossa vida diante do Senhor, ela não é uma vida que representa o altar de Deus, ela não é uma vida que louva o Senhor, ela é uma vida que vive de forma irreverente. Sabemos, irmãos, que o santo lugar hoje está em nós, e eu sou capaz de dizer para você que este santo lugar hoje é o lugar santo mais irreverente que já houve na história bíblica. Nem quando os filhos de Eli entravam em pecado dentro do Santo dos Santos, era tão terrível como está as nossas vidas hoje, que são os altares de Deus espalhados por aí, vivendo de forma irreverente, vivendo de forma que não agrada o coração do Senhor. O texto diz que nos últimos dias os homens seriam desobedientes aos pais, os homens seriam ingratos. São características que apontam para nós como Cristo está perto dos nossos dias. Ingratidão. Você já parou para analisar quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida e o quanto que você apenas reclama? Isso se chama ingratidão. Deus tem cuidado de você nas mínimas coisas. Deus tem te sustentado nessa crise. Talvez você não tenha comido picanha, mas o ovo eu tenho certeza que Deus tem te dado. E você fica apenas reclamando. Comece
a agradecer a Deus pelo cuidado dele sobre a sua vida. Quando eu olho para o tamanho da nossa ingratidão a Deus, eu aprendo como Cristo está voltando. O versículo de número 3 diz assim: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Quando eu olho o quanto que o ser humano é implacável no sentido de tomar decisões sem pensar no próximo. Quando nós olhamos o quanto que o ser humano é caluniador, esse é um dos pecados que nós mais cometemos, sabia? É quando nós falamos mal de alguém, é quando nós denegrimos a imagem de alguém, é quando nós falamos que alguém não presta, e principalmente dentro da nossa cultura brasileira, nós temos isso impregnado dentro de nós, e quando eu olho o quanto que nós somos caluniadores, eu aprendo como Cristo está perto para poder buscar a sua igreja. O texto diz que os homens são sem domínio de si, não é? Ou sem domínio próprio. Outra versão diz incontroláveis. Pessoas que estão tomando decisões sem conseguir se controlar, enfiando a cara no cartão de crédito, talvez enchendo a cara na bebida, não conseguindo se controlar no momento de raiva. E quando eu olho para a incontrolidade, não sei se essa palavra existe, do homem, eu aprendo como Cristo está perto, está próximo de buscar a sua igreja. O texto diz que os homens seriam cruéis e inimigos do bem. Nunca vimos nos nossos dias tanta crueldade, não é verdade? Dispensa comentários. Tendo forma de, traidores, atrevidos, enganadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Oh, irmãos, quando eu leio isso, eu concluo que Cristo está voltando, que Jesus está muito perto. Não tem como falar que Jesus não está voltando quando eu olho para as características do ser humano nos dias atuais. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O texto diz assim, irmãos: foge também destes. Sabe qual é o conselho da palavra do Senhor para nós? Diante da eminente volta de Cristo, na presença de homens com características conforme citamos aqui, o texto bíblico é: foge destes. Você foi chamado, meu irmão, para viver de forma diferenciada. E Deus manda dizer para você: foge dessas atitudes, foge de homens que sejam desta maneira, foge de pessoas que sejam assim, e tente ao máximo viver o evangelho verdadeiro. Quando o apóstolo Paulo disse a Timóteo: foge destes, isso me arremete ao primeiro versículo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Como pastor, nós venceremos os tempos difíceis? Foge dessas atitudes, foge de pessoas que são assim, não ande perto de pessoas que são assim. É só desta forma que nós venceremos os dias difíceis, suportaremos as crises e alcançaremos graça diante dos olhos de Deus. Foge, meu irmão. Pastor, como estar preparado para o dia da vinda do Senhor? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos, porque talvez você não está pecando, né, com algum pecado maior, vamos dizer assim. Talvez você não está podendo ir à igreja porque é do grupo de risco ou não conseguiu se adaptar ao uso de máscaras, né? Talvez algo tenha acontecido e você pensa: pastor, como estar pronto para o dia do Senhor, para o grande e terrível dia do Senhor profetizado por Joel? Foge dessas atitudes, foge de pessoas que vivem de acordo com 2 Timóteo capítulo 3. Se você fugir dessas práticas e dessas atitudes, você já terá dado um bom passo em direção ao céu. Porque se o Senhor voltar e nos achar caluniadores, blasfemadores, cruéis, sem domínios de nós mesmos, desobedientes aos pais, se o Senhor nos achar cruéis,
se o Senhor nos achar egoístas, avarentos, o céu não é para nós. Foge disso, porque quem tem características assim não alcança o céu. O céu é para quem pratica o oposto disso. Eu sei que é difícil, mas precisa ser o nosso alvo. E a minha oração é para que a partir de hoje nós possamos ser menos o que lemos e ser mais aquilo que Deus espera que de fato sejamos. Amém? Meu irmão, essa é a palavra que eu tenho para você nesse culto de estudo bíblico. Eu espero que tenha agregado algo aí na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença dos irmãos que nos acompanharam durante essa transmissão. Como eu estou um pouco distante aqui do celular, não vou tentar falar nomes, porque certamente não vou ver alguém. Mas se você nos acompanhou durante todo esse estudo, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê graça, sabedoria, e que esta palavra possa ter te ensinado a agradar um pouco mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí nesse momento onde você estiver, coloque a sua mão no seu coração. Quero orar por você. E enquanto eu oro por você, apresente diante do Senhor a sua dificuldade, o seu problema, porque eu sei que os problemas do dia a dia muitas vezes nos afastam também da presença de Deus, né? Nós somos pecadores e acabamos sendo levados aí por esse tipo de coisa. Então ore. Eu sei que você precisa mudar de vida, e foi o que a gente pregou aqui nessa noite, mas eu sei também que Deus pode te abençoar e pode te livrar e pode te ajudar aí, te libertando, te curando, abrindo a porta que precisa ser aberta. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Amém? Coloque sua mão no seu coração, quero orar por você. Deus, eu quero abençoar a vida de cada um desses irmãos que estão nos acompanhando através dessa transmissão, ou que nos acompanharão, Deus, futuramente através do YouTube, que estão orando, Deus, conosco, junto de nós aqui nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, abençoe rica e poderosamente a vida de cada um dos irmãos na Tua presença. Cura, Deus, de toda sorte de enfermidades. Liberta, Senhor, de todo mal. Que a Tua glória, que a Tua graça esteja fortalecendo a vida de cada um dos irmãos na Tua presença. Que nós, Deus, possamos, em nome de Jesus, continuar desfrutando do Teu agir, do Teu cuidado sobrenatural sobre a vida de cada um, Deus. Eu abençoo a vida dos Teus servos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja curando. Eu oro para que o Senhor esteja abrindo portas. Eu oro, Senhor, para que o sobrenatural aconteça. E oro também para que o Teu Espírito Santo nos ajude a mudar de vida na Tua presença, Pai. A seguir o Evangelho de forma verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queria pedir você que desse o joinha, que deixasse um amém aí nos comentários. O Facebook entende que quanto mais você fazer isso, mais essa postagem precisa aparecer. Então não saia ainda sem deixar uma curtida ou sem deixar um amém no comentário, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. E eu quero lembrar você que quinta-feira nós temos culto da vitória aqui na igreja às 19h30. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você pode, venha buscar o Senhor. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, se a igreja continua aberta, se fecha, não é? Uma igreja aqui em Lagoa da Prata foi notificada. Chegaram lá, o pastor estava sem máscara. Estava tendo culto, né? Aqui eu estou sozinho, o pastor estava no culto sem máscara e a menina da vigilância mandou ele pôr a máscara e ao invés de pôr a máscara ele foi brigar com a menina e aí polícia e foi uma bagunça danada, um escândalo danado ao Evangelho. Então a gente não sabe o que isso pode causar, prejudicar todos nós, né? Infelizmente às vezes um atrapalha o resto. Então, continue orando para que a gente continue com as nossas portas abertas. Minha palavra para você é, se você pode vir à igreja, se você não é do grupo de risco, né? Se você não está com nenhum sintoma, se você não tem imunidade baixa, se você não é idoso ou nem é criança e pode vir à igreja, venha de máscara. Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo, vamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto, em nome de Jesus. Amém?
Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. É a minha palavra para você em nome de Jesus.